Obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, queria agradecer ao Sr. Dr. Bagão Félix e ao Sr. Dr. Oliveira Martins terem a disponibilidade de virem cá continuar a esclarecer as dúvidas e, enfim, as observações que temos vindo a fazer aqui neste grupo de trabalho sobre a dívida. E eu gostava a minha intervenção será, no fundo, um conjunto de perguntas e também de observações sobre sobre as conclusões que temos tirado ao longo destas nossas sessões do grupo de trabalho sobre a dívida, e começava por saudar, enfim, o que parece ter sido uma certa convergência ao longo do tempo, e agora também deste grupo de trabalho, e agora também partilhada aqui, e nós consideramos de forma positiva aqui pelo Dr. Bagão Félix, sobre o que é, no essencial, uma convergência para uma posição do PSD que, havendo alguma renegociação da dívida ou reestruturação da dívida, não seria e não nos parece útil para a sociedade portuguesa que seja feita de forma unilateral, mas, enfim, tudo o que seja opções de mercado, de utilizar o mercado na melhor forma possível para reduzir a dívida, tudo o que seja, eventualmente, negociar com Bruxelas e com os nossos credores oficiais, que foi o que efetivamente o anterior governo já tinha feito, no sentido de estender maturidades, reduzir juros, etc. Eventualmente negociar a partilha de riscos, embora a situação política agora possa tornar isso mais complicado, enfim, a nível da União Europeia. Na realidade existe uma convergência de posições nesse aspecto que nos parece positivo. E assinalando isto, é fundamental para o PSD efetivamente conseguirmos reduzir este montante de dívida em percentagem do PIB, que é excessivo e tem implicações, e como disse muito bem o Dr. Bagão Félix, as coisas não são estanques, e efetivamente o peso da dívida tem uma importância também no próprio crescimento potencial e, portanto, parece-nos muito relevante procurar diminuir. E começava por falar sobre o déficit. A realidade, e todos referiram a questão, é que a redução da dívida em percentagem do PIB implica necessariamente seja a persistência de saldos positivos, saldos primários positivos durante vários anos, ou no mínimo, e passado uma fase de emergência, enfim, em que conseguimos reduzir de uma forma mais significativa a dívida, tem que haver uma mudança de mentalidades no sentido de perceber que, em média, ao longo dos ciclos económicos, os saldos primários têm de ser, enfim, perto do zero. E, neste sentido, a avaliação sobre as despesas que podem ser feitas e realmente têm que ser muito criteriosas e cuidadosas, e, portanto, nós notamos com muita satisfação o que disse o Dr. Oliveira Martins sobre as escolhas que precisam de ser feitas quando estamos a analisar a despesa pública e, portanto, gostava de perguntar a ambos se consideram que as escolhas que foram feitas por este Governo são prudentes nesse sentido. Em particular, escolhas que implicam aumentar a despesa corrente e esmagar o investimento público para níveis que até são inferiores àqueles que tinha sido no anterior governo. E, portanto, consideram que esta política é uma política prudente, tanto em termos de efeito sobre o crescimento ou sobre o potencial de crescimento, como efeito sobre o que deve ser a sustentabilidade da dívida. Uma outra pergunta para referir que o Presidente do Conselho das Finanças Públicas, a Presidente, a Doutora Teodora Cardoso, fez aqui uma reflexão, que aqui também fizeram, mas de uma forma mais rápida, sobre a necessidade de aumentar o potencial de crescimento. E isto é para nós absolutamente fundamental por vários motivos, não só para a questão da dívida pública, mas o próprio Ministro das Finanças, isto tem uma certa graça, quando põe o chapéu de Presidente do Eurogrupo, vai a Bruxelas e sente-se, enfim, vai recebendo os louros das reformas que foram feitas pelo anterior Governo, enquanto os seus colegas criticam essas reformas em Portugal. Mas, enfim, a pergunta mais relevante que eu gostava de fazer é quais são as reformas que consideram fundamentais para acelerar o crescimento, o potencial de crescimento da economia e tornar a dívida pública mais sustentável, e também como é que avaliam a capacidade de fazer reformas deste Governo. A nossa opinião é que este Governo não tem feito reformas estruturais importantes, tem revertido algumas. Em particular, um dos vice-presidentes da Comissão Europeia veio cá no final da semana passada e referiu em particular a sua preocupação com a situação do mercado de trabalho.
e, portanto, gostávamos de saber a vossa opinião sobre esse assunto. E, aproveitando talvez uma certa tolerância do Sr. Presidente, queria perguntar de Muito bem. Então, só para uma última pergunta, nós sabemos, e temos referido aqui também, que o BCE tem dado um apoio muito importante ao que é a percepção da sustentabilidade da dívida pública, comprando dívida portuguesa. Não vale a pena aqui entrar nos números todos, mas o que é certo é que isso tem apoiado e ajudado bastante na gestão da dívida. A situação não vai mudar de um dia para o outro, mas esse impacto positivo será provavelmente menor ao longo dos meses e ao longo dos anos. E o PS, alguns deputados também mais à esquerda, têm sido favoráveis a fazer o inverso do que o IGCP tem feito. E a perspectiva do IGCP que nos veio aqui apresentar é alargar maturidades, reduzir os riscos e, sobretudo, diminuir uma pilha, enfim, um montante bastante significativo de dívida que temos para pagar em 2021. Isso parece-nos importante numa perspectiva precisamente de gestão dos riscos da dívida pública. Por outro lado, há alguns partidos, enfim, deputados mais à esquerda que discordam e que acham que é absolutamente fundamental acelerar, enfim, tornar as maturidades mais curtas para reduzir os juros, porque na nossa perspectiva é um aumento excessivo do risco que, tendo em consideração o nível de dívida atual, nos parece imprudente. E é isto. Obrigada, Sr. Presidente.